Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, amém? Então, hoje nós vamos começar, esse bate-papo, essa conversa, sobre o relacionamento conjugal. E eu digo para você que eu não sou uma pregadora da palavra, Eu apenas gosto de repartir, dividir com as irmãs aquilo que Deus fez na minha vida, o que Ele está fazendo, Então, e o que Ele fará, porque eu tenho certeza que fará. Então, eu gosto de dividir. E a palavra que nós vamos começar esse bate-papo, a palavra de hoje, é um versículo assim muito conhecido, que usamos em cartões, cartazes, sabemos de cor e salteado. Mas mesmo assim, é um versículo da palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, Nessa nossa caminhada de bate-papo, ela vai nos ensinar. E a palavra está em Provérbios 14:1, que fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos a derruba. Amém? Pai Espírito Santo sobre nós. E vai, Senhor, falando ao nosso coração, vai trazendo à minha mente aquilo que Tu queres, Pai, para que essas mulheres cresçam, Pai, em nome de Jesus. E paira sobre cada uma que está ouvindo esse áudio, Senhor, E dê a ela a Tua sabedoria, e dê a ela o Teu entendimento, e vai trabalhando no interior de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém? Não falei para vocês que era uma palavra muito conhecida, Então, nesse decorrer, de bate-papo, eu quero falar sobre a mulher sábia. Mulher sábia é aquela que tem sabedoria, não é? Eu quero falar sobre edificar. Eu quero falar sobre derrubar. E eu quero falar também sobre sexo. Tudo isso envolve um lar, não é? Envolve um relacionamento conjugal, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar sobre a sabedoria. Eu até já gravei um áudio sobre sabedoria, quando eu preguei no Dia das Mulheres, Mas eu quero começar, porque nós temos que ter entendimento da palavra, e eu quero começar falando sobre a sabedoria. Eu fui procurar no dicionário o que era sabedoria, e lá diz que sabedoria é uma grande cópia de conhecimento. Sabedoria, prudência, retidão, razão, Tá bom, tudo bem, mas não me satisfez. Eu falei assim, agora eu quero ver o que a palavra de Deus fala sobre sabedoria. E aí eu encontrei, fui pesquisando, E até que eu encontrei em Jó, capítulo 28. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia, que você, acompanhasse comigo o meu raciocínio, para que você seja edificada na palavra do Senhor, porque é a palavra que nos transforma, amém? Então, lá em Jó 28, capítulo 12, o Senhor nos faz duas perguntas para nós. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? E no 13, ele nos responde, o homem não conhece o valor dela, e nem se acha ela na terra dos viventes. Olha que coisa interessante. Deus, porque nosso versículo é a mulher sábia. Então, o que é sabedoria? Onde está a sabedoria? E o Senhor diz que ela não está na terra dos viventes. Olha que coisa interessante, Então, a sabedoria não é dos mais idosos, a sabedoria não é daqueles que estudam, ela não está na terra dos viventes. Você não vai encontrar aqui, nesta terra, a sabedoria. E ele continua aí, nesse mesmo capítulo 28, ele continua perguntando no versículo 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? E aí ele responde no versículo 21. Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. Então, quer dizer,
está oculto. Você está entendendo? Está encoberto. Mas como? Se está oculto, está encoberto, como é que eu vou ter sabedoria para edificar a minha casa, para edificar o meu lar? É interessante isso, né? Aí, continua lendo para você ver o que Deus fala, né? No 23 ele fala assim, vamos ler o 22 também. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Olha só, Deus é quem sabe o lugar da sabedoria. Porque ele percruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E aqui vem a resposta agora, ó, no 28 vem a resposta. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Você está entendendo? Então, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, é a mulher que tem temor ao Senhor, é que vai saber edificar a sua casa. A mulher que não tem, é aquela que aparta-se do mal, ela tem entendimento, ela tem compreensão das coisas, né? O apartar-se do mal. E quando ele fala aqui, né, que a mulher sábia edifica a sua casa e que ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? É a sabedoria. Em um lugar ele fala que é o princípio da sabedoria, em outros ele fala que é a sabedoria. Então, a gente vê que o temor do Senhor, esse temor, né, é que desperta em nós um sentimento de reverência. O temor do Senhor desperta em nós um sentimento de respeito, de obediência, de buscar a Deus, né? Esse temor que é a sabedoria, que é o princípio da sabedoria, ele nos dá essa sabedoria para evitar uma discussão, para evitar certos comentários que magoam, atitudes que magoam, palavras, né, que saem da nossa boca na hora da raiva, não é isso? Na hora da raiva a gente fala bobagem. A gente quer magoar, a gente quer pisar. Eu falo isso de experiência própria. Porque passei por essas situações. Meu marido bebia muito, se drogava, ficava aí 3 dias fora de casa, só na droga. Quando voltava, só Deus sabe como que ele voltava. E eu não tinha sabedoria. Aí era aquela confusão e ela quer entender e ele xingava. E eu falo assim, que da minha boca ninguém ouvia um xingo. Eu não xingava, ninguém ouvia. Mas no meu coração eu xingava muito mais do que ele. No meu coração eu desejava a morte dele. Muitas vezes eu me peguei pensando no velório dele, em fazer o velório dele, pensando assim, né? Olha que pensamento maligno. Deus não... Veja, cadê a sabedoria? Não tinha sabedoria. E quando eu vim para Jesus, quando eu comecei a ler a palavra, a meditar na sua palavra, aí eu fui adquirindo esta sabedoria, eu fui tendo esse temor de Deus e fui adquirindo essa sabedoria e consegui, em nome de Jesus, transformar o meu lar, que era um pedacinho do inferno, em um pedacinho do céu.
Falo hoje, meu marido é outra pessoa, né? Uma pessoa difícil, uma pessoa sistemática, né? Mas Deus foi me dando sabedoria para lidar com ele e foi transformando o meu coração, aquele sentimento de ódio, de mágoa, de revolta, foi saindo do meu coração. E hoje, né, eu falo assim, eu tenho 3 filhos abençoados, eu tenho 3 noras abençoadas, eu tenho 4 netas abençoadas, né? Vem vindo um neto também, e um marido, sabe, que me ama, e um marido que me odiava. Ele fazia tudo, ele falava assim, eu tenho prazer em te fazer infeliz. Ele falava isso. Hoje eu vejo que ele tem prazer em me fazer feliz. Então tudo muda. Então não é o separar do marido, não é ele morrer, né? Como eu queria que ele morresse. Não é isso que vai te trazer a felicidade. A felicidade está em você obedecer a palavra, em você ter conhecimento dessa palavra, em você ter temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, que é o começo da sabedoria. E aí Deus derrama essa sabedoria. Tiago fala, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus. E é isso que nós precisamos pedir, sabedoria para edificar o nosso lar, para edificar a nossa casa. Amém? Vamos orar. Pai, o que eu peço hoje para o Senhor é que o Senhor derrame sabedoria em cada uma que está ouvindo esta palavra. Pai, em nome de Jesus, esse temor, essa reverência, essa vontade de conhecer, Senhor, o Senhor cada dia mais. Essa vontade, Pai, de fazer as coisas corretas, as coisas para te agradar. Em nome de Jesus, derrama sobre esse grupo, sobre essas mulheres, a tua sabedoria, o teu temor, que é o começo da sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor, que esse tempo nosso seja um tempo, Senhor, gostoso, um tempo de crescimento, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos falar, né, um pouco mais sobre esse temor, sobre a minha vida e sobre edificar. Amém? Fica com Deus.